Vamos continuar pintando agora abacaxi. Agora a gente vai pro abacaxi pra casca. Eu já pintei esse pedacinho aqui, que é o abacaxi que tá por trás, e esse pedacinho, tá? Pra dar uma adiantada e pra mim lembrar as cores também, porque é difícil pegar assim na hora, a gente muda muito. Então, como eu falei pra vocês, eu ia usar a revista da Bia Moreira, quer dizer, tô usando a revista da Bia Moreira, mas eu peguei uma referência na internet também de um abacaxi, ó. E ele é muito cheio de coisa. Eu pelo menos vou tentar simplificar ao máximo, porque isso aqui a gente não faz tudo no tecido não. Pode ser que na tela faça, mas no tecido é um pouco mais complicado. Então, mas as cores que a gente vai usar vão ser essas, e eu vou colocar um pouco de verde também, que é o que tem na revista Bia. Ele vai ser, o abacaxi, ele é demorado para pintar, tá? Não é aquela coisa que pegou, terminou. Ele dá bastante trabalho. Por isso que eu demorei uns dias pra... Já faz uns 2 dias que eu pintei as coroas. Eu demorei pra começar aqui porque eu tava sem tempo. E por ele ser bem demorado também, aí eu tava dando um tempo. Então a gente vai lá. Eu vou misturar aqui no pratinho que já tá seco, ó. Então eu vou pôr aqui em cima. Eu vou misturar aqui no pratinho amarelo ouro com siena natural. Então as cores que a gente vai usar vai ser amarelo ouro, siena natural, cerâmica, verde pistache, verde oliva, amarelo limão e marfim. E talvez branco, tá? Mas isso eu vou colocar depois, vou ver. Então são bastante cores. Só que a gente vai usar por etapa todas essas cores. A gente vai começar a fazer um fundo agora com verde oliva, amarelo limão, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, verde oliva, amarelo ouro e o verde pistache, isso. Que a gente vai dar um tom de verdinho no fundo. Que é bem complicado a revista da Bia, porque pula muito também e não mostra direito como que é. Mas então vamos lá. Eu pintei, eu acho que desde que eu comecei a pintar na vida, eu mesma devo ter pintado uns 3, 4 abacaxi só. Não devo ter pintado mais do que isso não. Todos esses meus 20 anos de pintura. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, com amarelo limão e o siena natural. Eu acentuei bem aqui os quadradinhos, porque a minha pintura, ela é mais delicada, eu diminuo bastante. Então, essas coisinhas do abacaxi aqui fica muito pequenininha. Eu tenho dificuldade de pintar pedaços maiores, assim. Eu vou diminuindo, então por isso que eu tenho que seguir o risco certinho, porque se eu não seguir o risco certinho, eu faço muito miudinho. Então a gente vai misturar aqui, ó, um pouquinho de siena com o amarelo ouro para cortar o amarelo, tá? Porque o abacaxi ele não é amarelo, ele é um tomzinho de siena. Mas ele não é siena porque é muito escuro também. Então vamos lá. Misturar aqui mesmo no pratinho os dois. Deixa eu colocar essas cores pra lá, conforme eu vou precisando eu vou pegando. Eu terminei a coroa aqui, ó. Pintei da mesma cor que eu pintei a outra. Eu vou começar mais aqui pelo meio, porque lá em cima, o abacaxi na parte de cima, ele é um pouco mais esverdeado, né? Daí eu vou colocar o verde pistache lá. Aqui a gente tem que cuidar porque tem a bandeja. O povo aqui do norte é bem festeiro.
Eu vou pôr um pouquinho de amarelo limão aqui, tá? Porque eu quero pôr uma luz maior. Nesse lado de cá eu quero pôr uma luz maior, mas eu não vou nem lavar o pincel. Eu vou direto no amarelo limão e coloco um pouquinho aqui, depois eu misturo ele de novo com outra cor. Porque ele não pode ficar tão clarinho. Só para clarear um pouquinho esse amarelo aqui, eu não quero colocar nem marfim nem branco. A gente tem que cuidar porque tem cores que não combinam, tá? Umas não combinam, mas outras acabam com a pintura. Vou fazer aqui, ó. Como invadir de lá pra cá, depois a gente faz ali, acaba entrando de novo. Porque o abacaxi ficou muito reto. Vou fazer essa parte aqui um pouco mais clara. Eu não vou fazer até embaixo, por causa do tempo do vídeo, agora. Vou fazer mais a parte de cima. Porque não vai dar para pintar toda. E eu preciso trabalhar em cima de molhado. Daí, até eu descarregar minha câmera e voltar, é a tinta seca. Na hora que der, ainda vou comprar um celular novo. E daí eu consigo gravar no celular. Daí não preciso gravar na câmera. Aí é até melhor porque dá pra comprar um suporte pro celular, fica bem mais fácil para trabalhar. Mas por enquanto ainda não tenho condições não. Então aqui, ó, a gente vai colocar um pouco de verde. Mas vai ser do mesmo jeito como eu fiz lá no outro. Aqui tem uma folhinha, então a gente vai deixar ela aqui para vir depois e fazer. Agora, pego de novo o amarelo limão com siena e venho aqui dar uma misturada nesse verde, ó. Não muito, mas um pouquinho tem que colocar. Porque ele não pode ficar só verde. Nossa, papagaio. Ó, como eu peguei um lápis, eu fiz com lápis B, tá? Eu passei um pouquinho mais em cima dos quadradinhos, então vai ficar mais fácil de enxergar eles. Pra gente fazer. Eu tenho essa dificuldade, quem não tem problema, não precisa fazer não. Então agora a gente vai pro cerâmica, tá? O cerâmica aqui, ele é a sombra maior, tá? Então aqui, ó. O cerâmica, ele vai ficar sempre da parte de baixo. E a gente vem colocando, mas ele não vai ficar uma sombra muito, como que eu posso dizer assim, muito certinha. A gente vem colocando e vem espalhando, ó. Eu vou aqui usar um pouco de verde oliva também, tá? Certos eu vou fazer com cerâmica, outros certos eu vou fazer com verde, tudo meio que misturado. Se vocês querem vir com pincel menor, deixa eu ver se eu tenho um pincel menorzinho. Também dá pra fazer, não precisa ser com o zerinho. Mas é bem pouquinha tinta, tá? Porque agora aqui a gente vai começar a formar os gomos do abacaxi. Então, a gente vai vir aqui e sem
cuidar demais. A gente põe, deixa eu pôr aqui nesse outro aqui de cima, um pouco de verde oliva, ó. A gente põe bem em cima do risco, aquele risquinho que tá feito ali, que é tipo uma... como é que chama? Esqueci a forma geométrica aqui agora. A gente põe a sombra, um triângulo. Aqui, faz de novo outra sombra. Agora aqui a gente tem que ir desenhando esses triângulos, tá? Vou descer aqui. É tudo cheio de triângulozinhos. Um pouco você põe verde, outro pouco pode pôr a cerâmica. Ó, já tá formando os gominhos do abacaxi. E ele não é nada certo, a gente tem que deixar essa parte do meio aqui, ó, mais clarinha, ó. Que é a parte que a gente vai trabalhar a luz depois. Mas daí, quando a gente chega aqui nos quadradinhos, deixa eu pôr aqui o cerâmico. Quando a gente chega aqui no quadradinho, a gente põe bem em cima do risco, ó. Aí eu coloco tanto pra dentro desse daqui, quanto pra dentro do outro, ó. Tá? Isso aqui é bem pouquinha tinta, vocês não vão exagerar na tinta não, porque se exagerar na tinta, vocês não conseguem deixar essa parte clara, tá? Aqui eu vou fazer um verde, ó. Vocês podem olhar no abacaxi original que tem umas partes que são mais verdes, então eu vou levar essa parte de cima aqui um pouco mais pro lado do verde. Aí a outra eu vou levar pro lado, pra baixo, quer dizer, pro lado do cerâmica, tá? Fazer aqui, ó. Vem fazendo esses quadradinhos. Coloca bem em cima do risco e vai esfumando para que vá formando os gominhos. Dá pra ver aí no vídeo que tá formando os gominhos, né? Mas olha, a tinta é bem pouquinho. Eu pego uma pontinha só no pincel, não sei se dá pra ver ali, ó. É uma pontinha tão pequena que não dá nem pra enxergar direito, porque aqui a gente já tem um fundo. Então não dá pra ficar enchendo assim muito de tinta. Porque daí depois a gente não consegue fazer esse degradê de cor se ele colocar muita tinta. Agora vamos aqui no verde. Essa parte aqui eu vou fazer ele mais verde. Aí vocês passam o risco direitinho, eu tirei na foto lá. Esse meu aqui não ficou bem passado. Tirem direitinho o risco, passem direitinho. Para que o abacaxi fique certo. A tinta é bem pouca, ó. Você vê que eu passo do cerâmica pro verde e não me preocupo muito em ficar lavando o pincel. Eu vou só colocando a tinta e espalhando, ó. Pronto, agora aqui. Essa parte verde eu já terminei. Agora eu vou fazer pra baixo, fazer só caramelo, tá? Coloco aqui, ó. Puxo pra cima e puxo pra baixo um pouquinho. O pessoal tá bem feliz. Agora que eu resolvi gravar, começou a bagunça. Ó, estão vendo que os gominhos tá ficando pronto?
pouquinho tinta. Tem que ser um pincel bem pequenininho, porque não pode carregar muita tinta. Ó, agora ali eu peguei muita tinta, vou ter que lavar e tirar essa tinta. Apesar que depois a gente vem com a claridade, mas ainda assim, não pode abusar, porque aqui já saiu, ó, a claridade. Então, eu já volto aqui com o amarelo limão e já dou uma acentuada para ele não apagar completamente. Vou fazer esse pedacinho aqui antes que seque. Se eu estivesse fazendo sozinho, eu já faria ele todo, tá? Mas aqui não tem como eu fazer. Agora a gente vai acentuar a luz. A luz, ela fica mais no meio. Mas é tipo assim, eu vejo onde que a parte aqui tá mais escura, eu venho com o marfim no meio e vou puxando para a parte que tá mais clara, mas cuida para não clarear lá onde a gente escureceu, tá? Bem pouquinho marfim também, toma cuidado, se pegar muito, tipo, peguei muito aqui, eu tiro lá no pratinho. E venho aqui, coloco no meio desse quadradinho e vou acentuando a luz, ó. Com marfim, tá? Aqui não tem branco, não. Então, eu pego de baixo e vou puxando meio pra cima a luz. Ó, tiro lá no pratinho o excesso. E daí, vem aqui com o pincel bem leve. E vou acentuando aqui, ó, essa luzinha. Que não busquem perfeição, porque pintar abacaxi é mais ou menos a mesma coisa que descascar ele. Assim, não é difícil, só que ele é demorado e complicado. Então, vocês voltem quantas vezes for preciso o vídeo, porque eu não posso ir muito devagar também, porque senão daqui a pouco a minha tinta aqui vai secar e eu não consigo dar esse degradê que tem que dar. Ó, já tá formando o abacaxi. Tá? Ó, tiro o excesso da tinta lá no pratinho, a única coisa que eu faço é isso, ó lá. Eu pego a tinta aqui, pega muito, eu não vou usar isso tudo, eu venho aqui, tiro o excesso aqui, ó. E daí, quando eu preciso, venho e pego só um pouquinho ali do pratinho. Tem que mostrar porque eu não sei o que é que tá aparecendo no vídeo. Olha lá. Agora, a gente vai voltar aqui com as mesmas cores de novo que a gente fez o fundo, só que agora com o pincel zerinho para dar uma profundidade maior, mas nada chegar e colocar risco, não pode chegar aqui e colocar um risco aqui e deixar, entendeu? Ó, fica feio, fica horrível, porque o abacaxi não é isso. Tem que chegar e colocando e dando umas batidinhas com esse pincel, ó. Ele não vai ficar um negócio muito certinho e é essa mesma intenção dele ficar só com umas manchas mais escuras, outras manchas mais claras. Aqui eu posso vir tanto com o cerâmica quanto com o verde.
Alguns aqui embaixo eu posso colocar um tomzinho de verde junto com cerâmica, ó. Não tem necessidade de ser só aquela cor que a gente estava usando. Ó, e eu vou vendo aonde que tá. Aqui eu vou acentuar um pouquinho a luz aqui. Nesse cantinho. E a gente vai formando os gominhos. Agora eu vou vir aqui com o verde, ó. Ai, aqui o tempo tá quente hoje, parece que quer chover e não chove, daí ficam uns mosquitinhos incomodando que... Sabe aqueles mosquitinhos que a gente pensa que tá cagado? Pois é, bem esses. E ficam os gomos maiores, outros gomos menores, é bem isso mesmo. Eu não me preocupo com isso, porque isso que torna a pintura realista, não fica tudo muito certinho, porque se você for olhar a natureza não é tudo certinho. Olha, fica parecendo um triângulo, mas não precisa fazer um triângulo certinho. A impressão é de que ele é um triângulo, né? Agora a gente vai acentuar mais ainda essa luz. O abacaxi de verdade, ele tem um negocinho aqui tudo cheio de coisas assim, mas a gente não vai fazer isso. Vamos tentar imitar o real, tá? Mas não vamos também ficar... Se alguém quiser fazer bem certinho, fique à vontade. Com o pincel fininho mesmo, a gente meio que vem marcando, ó. Ele tem uns coisinhos meio pra cima, né, que fica mais branquinho. Agora a gente vem acentuando o meio só. Assim, só tentar ver como que vai ficar. Eu não gosto de pincel grande por causa disso, porque eu exagero um pouco na tinta de vez em quando. Aqui eu exagerei. É mais no meio, tá? Tiro o excesso no pratinho e venho acentuando a luz aqui com marfim. Essa luz ela vem mais para ajeitar esse triângulo, tá? E ela dá profundidade naquele meinho que a gente acentuou a luz, a sombra, quer dizer. Agora é o branco. O branco aqui, ele vai servir mais para fazer essa parte aqui do abacaxi, ó. Ele tem uns negocinhos bem aqui no meio, ó. Não sei se dá pra ver ali do vídeo. Tem aqui uns negocinhos mais aqui no meio.
Então a gente vai vir aqui, ó, coloca o branco e dá umas puxadinhas assim, ó. Que daí ele dá uma profundidade, quer dizer, uma saltada melhor aqui, ó. E dá uma profundidade maior nessas entradinhas. Se vocês verem que não ficou muito escura essas entradinhas, pode colocar mais tinta. Vamos fazer só assim, ó. Pouquinho branco, bem pouquinho. Pincel zerinho a gente põe aqui, ó. Coloca ali, tá, ó. Pode fazer um negocinho mais pra cima. E tem uma pontinha de um negocinho. Alguns lugares onde tá mais escuro, vocês vão com marfim. Essas partes mais que fica mais escondida, não põe branco. Aqui, por exemplo, depois a gente vai arrumar essa folhinha aqui, porque tem uma folhinha que vai vir aqui por cima. Eu não vou usar o branco, não. Eu achei que o branco ficou muito claro. Em alguns dá pra pôr, mas eu vou colocar mais marfim. O marfim, ele combina mais aqui com o amarelo e com o siena. Ó, bem no meinho. Depois dá uma puxadinha, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, pouca coisa. E lá em cima faz uma pontinha. Mesma coisa aqui, puxa lá. Eu não fiz fiz o fundo. Eu ia falar, não fiz o fundo desse, mas eu fiz. Olha aqui, ó. Ficou os dois gominhos junto. Então, eu venho aqui com cerâmica e separo esses dois gominhos. Ficou muito certinho ali. E aqui ele juntou no outro lá, então eu venho também e separo, ó. Se vocês têm habilidade de fazer isso aqui com um pincel maior, vocês façam, mas eu não tenho. E prefiro, então, gastar, porque isso aqui não é perca de tempo. A gente gasta um pouquinho de tempo, mas a gente ganha em qualidade e ganha, lógico, na hora de vender. Porque quanto mais parecido ficar, mais chama atenção, mais valorizado ele é. Deixa eu ver aqui, eu quero fazer o acabamento aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada em quantos minutos tá, porque eu esqueci de